Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse transmitido todas as segundas-feiras aqui pelo YouTube, Facebook, pela TV Profissão e STV. Programa muito voltado para o mundo acadêmico, para os nossos egressos, nossos alunos aí da graduação, mestrado e doutorado. Enfim, trabalhamos as competências e habilidades sempre com olhar para a empregabilidade. Empregabilidade esta, uma responsabilidade do centro universitário. Nós, enquanto gestores de área, sempre junto com as coordenações de curso, buscamos sempre trabalhar questões importantes para você, nosso aluno, para você, nosso egresso. O curso que eu estou matriculado, de fato, tem área de empregabilidade? Quais as competências e as habilidades que eu busco no meu processo de formação? Que mercado é esse que eu conheço ou talvez não conheço ou quero conhecer? E aí a gente sempre traz temas super relevantes para que de fato você entenda um pouquinho e você trabalhe a desconstrução, porque muitas vezes a gente tem é esse processo, é este curso e é isso que eu conheço. Será que você de fato conhece ou já abriu, teve experiências em outras áreas? E aí a gente vem passando por um momento de muitas transformações. Transformações do conhecimento sem perder as competências, os valores. Porque muitas vezes nós deparamos com tudo que é moderno é bom, mas para ser bom a gente tem que ter uma cultura, tem que ter um histórico e sim trabalharmos sempre com processo melhoria, formação, melhoria, processo de formação continuada. Mas aí nós deparamos assim, será que os modelos empregados lá atrás, de fato, estão fazendo a diferença? Como é que a gente usa a tecnologia de agora para trabalhar com o que nós já temos aí construído? E aí a gente hoje vai trabalhar de algo muito interessante, a gente vai trabalhar a questão das exatas, da área de exatas. E aí, quem é o profissional da área de exatas? Como é que está a tecnologia? Como é que a gente vem trabalhar a área de exatas com a atuação dos professores, influencers ou influenciadores? Quem é esse profissional? Por que existe essa demanda? O modelo de sala de aula construído hoje se propaga a nível nacional e internacional. Estamos falando do mundo EAD, do qual nós temos tecnologia. Mas a gente vai falar um pouquinho deste mundo EAD do profissional que vem trabalhando. Será que a gente, poxa vida, a matemática é sentado ali na sala de aula 2 mais 2, mas como é que eu melhoro esse meu processo de formação? E aí nós temos hoje, de fato, e muito mais com processo aí pós-pandemia, onde a gente vem aprendendo muito com esses profissionais. Falamos num país onde nossos estudantes, o público hoje da era digital passa mais de 7 horas diante de uma câmera de telefone ou diante de um smart tablet das conexões. Você como aluno tem aproveitado o seu tempo? Qual é a finalidade desse professor? Gamificação, enfim, a gente vai conhecer um pouquinho desse processo. E para compor isso tudo, para falar sobre isso, mestres, doutores no assunto, professor, doutor Guilherme, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, professor Sidney, sempre muito bom poder participar do programa. Agora a gente tem até ficado com mais tranquilidade de apresentar os temas, né? E hoje uma temática bem interessante, porque a gente vai falar sobre essas redes sociais, sobre o YouTube, sobre os canais que potencializam o trabalho hoje de ser professor. E hoje a gente pode trazer vários casos ao influenciadores que estão começando, outros que já são sucessos. A gente vai ver que tem até uma das professoras, já tem até a plaquinha do YouTube que você consegue quando tem muitos inscritos. Então, hoje a gente vai poder falar de como que as redes sociais, digo mais, o YouTube até mesmo, essas plataformas de vídeo, né? Eles permitem alcançar um público maior e promover conteúdo de qualidade. Uma coisa que a gente se preocupa, né? Até trago uma reflexão, né? Quem acompanhou, talvez, quem acompanha conteúdo na internet, estuda pela internet, talvez tenha percebido que nos últimos anos, talvez por causa da concorrência, tenham mais entrantes, né?
o material que é produzido é melhor, né? Tanto em termo conceitual, como também devido às ferramentas de edição e assim por diante. Mas especialmente por causa da parte conceitual. No começo, quando essa onda de YouTube iniciou, qualquer um tinha capacidade de gravar e criar um canal de sucesso, né? E hoje as coisas já mudaram, então elas já ficaram um pouco mais consolidadas. Os canais que acabam crescendo realmente são bons em termos de conteúdo, em termos de coisas, e o espaço está um pouco mais concorrido. Mas há espaço para... vale a pena hoje a gente pontuar que esses espaços que a gente vai discutir são espaços de difusão do conhecimento, de aprender conteúdo, enfim, são ambientes ricos na internet que às vezes são até desconhecidos, né, por algumas pessoas, né? E o bacana, né, professor, que você de fato já trouxe duas falas que eu gosto muito, que aí eu vou explorar um pouquinho mais, essa questão da capacidade, né? Quem tem a capacidade para promover tudo isso, quem tem a capacidade de produzir tudo isso, e gosto muito da questão que como é que, além da capacidade, como é que a gente motiva, né, este público, né, principalmente os nossos alunos, porque muitas vezes é muito fácil você trabalhar a construção, visualizar algo que aquilo ali são produções que não agregam muito valores, mas ao mesmo tempo você precisa porque assim, o conhecimento se produz através da educação, né? Então a gente tem que ter aí bastante motivação para isso. Mas temos ilustres convidados, pôr na tela, por favor. Gostaria de já agradecer aos nossos convidados que cedem um pouquinho do seu espaço para estar com a gente aqui nessa tarde. Professora doutora Gabriele Padilha, professora doutora Adriana Souza, professor Marcelo Felipe. Professora Gabriele, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Gabriela Bailas, eu sou doutora em Física de Partículas, mas trabalho nas redes sociais também, criando conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Física e Afins e no Instagram Bibi Bailas. Então eu explico um pouco a ciência do dia a dia, como a ciência se relaciona com o nosso dia a dia e como a gente pode mostrar que a física e que a ciência estão presentes nas nossas vidas. Muito bacana. Eu já vi algo aí no seu cenário, que eu vi uma plaquinha aí. Depois você vai me explicar melhor o que é essa plaquinha aí, porque a gente está falando de fato da era da comunicação e me parece que você tem um número significante de seguidores aí. Bacana, hein, professora? Vai marcar a nossa hashtag lá. Professora Adriana Souza, seja bem-vinda, professora. É um prazer enorme estar com vocês e compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino da Bahia, trabalho com criatividade, trabalho com um espaço de formação de estudantes, né? Só que eu também trabalhei e trabalho ainda com formação de professores principalmente na área de criatividade, na área de matemática, né? Transformar a matemática em algo que seja próximo do nosso estudante, que seja próximo da nossa vida, né, do cotidiano, que muitas vezes a matemática é tida como algo distante, como algo, né, do bicho-papão da escola, e que a gente mostra que não é bem assim. Então a gente tem essa vivência e a gente traz isso para a nossa formação. E aí eu tenho um canal lá, principalmente no Instagram, né, que começou também por conta da pandemia, que é a Adriana CJCC, que é o espaço onde eu compartilho, né, com os professores materiais, vivências, sugestões de atividades que visam exatamente essa inserção da matemática como algo prazeroso, próximo e criativo, né, para os nossos estudantes. Então, o espaço é para o estudante e, ao mesmo tempo, para o professor, que tenha essa propriedade para trazer isso para a sala de aula. E eu fico muito feliz em compartilhar também com outros colegas, né, essa vivência. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Muito bacana, né? Nós temos até esquecido de perguntar à doutora Gabriele. Doutora Gabriele, a senhora está falando de que região do país? Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pelotas, no Rio Grande do Sul.
E aqui nós temos o professor Marcelo Felipe. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, muito obrigado. Sou Marcelo, então, sou professor de matemática da rede particular, uma rede particular aqui de Curitiba e do estado também. Eu ingressei no YouTube com um sonho, na verdade, de tentar passar para os meus alunos, os meus próprios alunos, o conteúdo como se fosse uma aula de reforço. E eu comecei com um desenho geométrico, então no meu canal no YouTube tem vários vídeos sobre desenho geométrico, mas inicialmente com o objetivo de trabalhar com eles para eles terem algo a buscar. Porque no YouTube, na época, quando eu comecei, acho que era em 2015 ali, ainda sou um bebê no YouTube ainda, tô crescendo ainda, mas eu comecei lá em 2015 a postar alguns vídeos para eles, 2017, 2016 ali, postar vídeos para eles terem uma ferramenta de auxílio, em vez de sempre ficar dependendo de mim para buscar um reforço, alguma coisa. E ensinando também eles a pesquisar. Daí, através do meu canal, eles podem pesquisar no canal de outros professores, e aí eles podem começar a ser mais autônomos, mais independentes. Na verdade, eu vou abrir já aqui para vocês quatro, né? Então, a gente tem esses cenários, e aí a gente pega ali a professora Adriana falando muito dessa questão da formação dos professores, né? Então, a gente tem hoje um cenário que é o cenário da sala de aula, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa busca, né? E pela minha breve pesquisa, que muito breve mesmo, quando eu pesquisei alguns nomes na internet, quando a gente fala em professor digital, você vê assim, é um número muito grande, né? Então você vê esse número assim. Isso é uma tendência, isso está consolidado de fato, e como é que a gente prepara o professor, ou o professor tem que querer estar preparado para isso? Acho que é uma boa pergunta. Até queria ouvir, professor Sidney, até a experiência dos três, porque sabe o que acontece? No geral, né, minha percepção, mas depois eles podem até me contradizer, né, até trabalham com isso, mas a sensação que eu tenho é que o YouTube e essas redes sociais, por serem algo recente, talvez não tenha assim um enorme manual, né, de como fazer até hoje, né? Embora existam algumas práticas que pareçam ser copiadas ou reproduzidas várias e várias vezes, né? Então você vê, por exemplo, me parece, né, que alguns canais de sucesso lançam algumas tendências e os outros meio que copiam, ou seguem, ou tentam acompanhar, até porque às vezes pensam talvez no algoritmo, pensam em como poderiam aumentar a sua abrangência, né? Enfim, então eu não acredito que tenha um manual assim de como fazer, mas ao mesmo tempo parece que há caminhos que você pode seguir, né? Como consistência, como a forma de produzir conteúdo. Depois eu vou contar a história de um chefe meu que virou youtuber, mas vou deixar mais pra frente porque é um spoiler bem legal, assim. Bacana. Vamos começar então com a professora Adriana, já que trabalha bastante essa questão da formação de professores. Como é que a professora vê esse cenário, professor? Engraçado vocês falando assim, uma das coisas que a gente percebe é que tanto as três experiências, né, voltado pela questão da busca da qualidade do que é produzido. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem um consenso, seja para o estudante, seja para o professor. Eu trabalho com a educação online já tem bastante tempo, né? Quando eu fiz o mestrado em 2012, 2013, nós já fizemos, na época, um curso de formação de professores à distância. Então, a gente tem essa possibilidade, por exemplo, de atingir, quando é um formato online, a gente tem condição de atingir bastante pessoas e trocar experiências, por exemplo, com estudantes e professores, licenciandos de várias regiões do país, né? E a gente traz com isso possibilidade de crescimento ainda mais. Recentemente eu fiz que o espaço, né, da rede social possibilita esse contato
né, com pessoas de vários lugares, de várias experiências, e recentemente eu fiz um curso também de formação de professores, onde eu tive professores de várias regiões do país, e uma das coisas que a gente percebe é que os problemas do Rio Grande do Sul muitas vezes são os mesmos do norte do país, do nordeste e de todas as regiões. Então, assim, a rede social, seja YouTube, Instagram, qualquer rede social, espaço onde a gente possibilita, né, essa troca de conhecimento e o enriquecimento, né, do profissional. E aí vem a questão até do tema, né, a questão da empregabilidade. O professor termina tendo, de uma forma ainda, eu acho que ainda está em forma crescente ainda, a oportunidade da rede social, tanto como uma forma de divulgação do trabalho, como uma forma também de enriquecimento do que está sendo produzido, né? Então ele busca também informações, dicas, e aí vem a questão também de o que dá certo para algumas pessoas tendem a replicar, mas tem que dar também a cara própria, né? Então, assim, não adianta eu pegar o que está posto por outro colega e tentar reproduzir em minha realidade, porque muitas vezes não dá certo. Então, cada um, a partir do momento que tem um exemplo que dá certo, então a gente vai colocando isso, a nossa experiência, a nossa vivência, e aí eu acho que cada um, o espaço é para todo mundo, né? E cada um vai colocando a sua característica naquilo ali. E aí vem o diferencial de cada um, vai fazendo com que a sua audiência e vai enriquecendo e aumentando aquelas pessoas que se reconhecem naquilo que você produz. Eu acho que esse é o caminho. A formação de professores, principalmente a formação dos futuros docentes, né, isso vai na própria universidade, é esse caminho, né? Então a gente tem que oferecer conteúdo de qualidade para que as pessoas possam consumir e possam também reproduzir coisas com a sua própria essência. Adriana, desculpa, professora Gabriele, diante do que a gente abriu aqui para fala, como é que você, principalmente hoje, aí, vendo aqui dentro de um cenário, tem aí mais de 453 mil seguidores nas suas redes sociais, não estou falando de números, mas estou falando de fato de como é que, número lógico que é muito importante, a gente vai falar logo mais na frente como é que monetiza tudo isso, mas de fato como é que traz este profissional diante, por exemplo, a professora Adriana trouxe ali a questão de qualificação, mas muitas vezes também eu sempre digo assim, que a gente tem um cenário que é o seguinte, aqui eu tenho todo um conhecimento fantástico e muitas vezes não é este cenário, né? Não é o canal que me dá. A gente consegue transformar, quem produz conteúdo e colocar isso na mão de um outro profissional que tenha o conhecimento e consegue fazer com que esse profissional de fato vá para a rede social? Eu acho que um dos grandes desafios hoje em dia, em termos de produção de conteúdo, né, é um pouco misturar o nosso lado professor com o lado de divulgador, porque quando a gente está na internet falando sobre ciência, a gente não é apenas um professor, a gente está divulgando ciências e a gente tem que pensar de que forma a gente pode divulgar isso, que o nosso público tem interesse. Na sala de aula existe uma barreira que às vezes eu penso, eu já dei aula também no ensino médio, de que nós temos que seguir um conteúdo que vem lá, um conteúdo programático, uma ementa, e a gente não pode fugir muito daquilo, ou às vezes a escola tem algumas regras, e na internet a gente consegue trazer curiosidades, trazer o conhecimento científico muitas vezes mais contextualizado e fazer com que essas pessoas se interessem pelo nosso conteúdo. E também o nosso conteúdo pode servir como base para a sala de aula. Inclusive, muitos professores que estão em sala de aula já falaram que usam vídeos meus para que os alunos tenham algum interesse ou para que os alunos consumam canais científicos ou Instagrams que falem de ciência. Então, eu acho que é importante que a gente desempenhe os dois papéis
e que nem sempre o que a gente faz dentro da sala de aula a gente vai conseguir fazer no YouTube e vice-versa, porque são ambientes diferentes, são públicos diferentes, e também o YouTube é um pouco mais livre, né? O Instagram, a gente pode fazer mais brincadeira, mais piada, às vezes agir com deboche, que as pessoas gostam. Então eu acho que é isso. E dentro do meu canal eu também tento trazer muito da física, ou explicações que seriam difíceis de física, eu tento deixar elas um pouco mais palpáveis para o público em geral. E é sempre um desafio, né? A gente pegar o que a gente tem de conhecimento sobre determinado assunto e, entre aspas, traduzir ele para o grande público. Bacana, né, professor? Mas ficou uma dúvida aqui, mas eu deixo. Agora o professor Guilherme tem de matemático para matemático, né, professor? Eu tô colhendo aqui, já tô com umas 3 coisas na cabeça que eu tô curioso, não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar contando uma história rapidinho que o professor Marcelo também vai gostar, porque trabalha em escola particular, né? E a gente sabe como que é essa rotina, né? De às vezes, nem perguntei quantas horas são, mas conhecendo você, eu acredito que seja pelo menos facilmente mais de 30, né? E aí ainda gravar a aula, né? Tudo, então é uma jornada que a gente sabe que é longa, né? Vou contar uma coisa, sabe que quando... Dessa você não sabe. Fiz matemática e na época do estágio, cursava aqui em Curitiba, na Rede Marista. Não sei se o Marcelo deu aula lá no Colégio Santa Maria. O meu chefe foi um cara que hoje é famosérrimo. Chama-se professor Noslen Borges. Ele era professor da área de língua portuguesa, né? E ele foi meu chefe dentro de um dos setores lá, porque dentro do estádio tinham vários setores e um deles era o ampliado e ele era meu chefe lá, né? Enfim, quem conhece o professor sabe de quem eu tô falando. E na época ele não tinha canal no YouTube. E fazem 15, 17 anos que fiz estágio, tô ficando velho, né? E ele criou o canal, se eu não me engano, não faz uma década. E começou num auge, assim, não sei até quando que a professora Gabriela também lançou o canal, lançou num auge que a quantidade ele gravava vídeo e aquilo estourava. Talvez por causa do fato de que era um nicho de mercado na época, hoje um pouco mais, tem muito mais concorrência, como citei. Talvez porque a base de alunos dele era muito grande, porque como ele dava aula, professor Marcelo, em escolas particulares de tudo que era canto, se ele divulgasse um vídeo que ele fizesse só para os alunos dele, já tinha uma visualização significativa para aquela época, né? Enfim, ele foi construindo todo o material e hoje ele tem 5 milhões de seguidores. Ou seja, o canal dele é ridiculamente gigantesco, né? Ele ficou tão famoso na área de língua portuguesa que ele virou jurado da Globo em algum programa aí recentemente. Enfim, ele fez a vida dele com as redes sociais, né? E o professor Marcelo está começando, talvez, não sei se conhece essa história, mas eu gosto de citar, porque é justamente essa consistência e ele é um professor que tem muita qualidade de um conteúdo que ele faz. Então, dificilmente, nunca encontrei, o meu enteado assiste a aula dele, né? Nunca encontrei um conceito de português errado lá na fala dele, nas aulas dele, assim por diante, né? E só para concluir, eu tive um abraço até para ele, caso ele assista. Eu tive um caso bem curioso. Certa vez a gente foi num casamento de alguém em comum, né? E eu sempre fui um professor muito conteudista, no sentido de que sério, um professor muito sério, assim, que fazer dancinha ou música sempre foi um negócio para mim muito estranho, né? E eu tinha uma crítica muito forte na época no sentido, por que as pessoas dançam para ensinar física, matemática, português e por diante? Por que eles dançam funk ou coisas do tipo, né? E eu ficava, nossa, mas isso tá errado, não sei o quê. E um dia, nesse casamento, tive a oportunidade de falar com ele, né? Falei, professor, por que isso? Isso não faz sentido na minha cabeça. O certo devia ser o conteúdo, não sei o quê, não sei o quê. Eu querendo dar uma lição, né? Eu escuto a lição que ele me deu até hoje, batendo na cabeça. Assim. Ele falou mais ou menos assim, né? Não com essas palavras, mas mais ou menos por aqui. Professor Guilherme, você tá olhando pra coisa errada. Porque se você vê a dança pela dança, tá errado. A questão é que você tem que ver o conteúdo. Se você dança, mas faz música e não sei o quê, e não preza pelo conteúdo, tanto faz, você está fazendo um negócio errado. Mas se você entende que a música ou outras estratégias de aprendizado são estratégias que servem para que o estudante aprenda melhor, mas que valorize o conteúdo, não há problema em fazer dança. Quer dizer, se o aluno que não está prestando atenção passa a prestar e aprende em coisas verdadeiras da área dele, enfim, é uma coisa muito rica, né? Então ele falou aquilo lá para mim e foi, nossa, putz, nunca mais critiquei, né? Mas enfim, o cara é um gênio, né? E hoje é um dos maiores canais. Ele é o maior canal de língua portuguesa do Brasil, consequentemente do mundo, né? Que interessante bacana. A história, né? Enfim, né? O senhor Marcelo tá no caminho, né?
Tô andando. Marcelo, mas e você diante desse cenário todo, porque aí você pega professora Gabriele ali que está num processo de consolidado. Aí a professora Adriana vem todo com esta formação dos professores, né? E você está falando que... Mas você também tem um volume aqui expressivo de seguidores, professor. Como é que... para você, aí, diante da fala do professor, adianta para a fala do professor Guilherme, como é que hoje um matemático, eu estou dizendo isso porque eu tenho filhos, né, sobrinho, a minha rede de relacionamento, que eu vejo, de fato, a quantidade de tempo desprendido por esses jovens dentro das redes sociais. Aí vem o professor de matemática. Hoje eu vou ensinar matemática para vocês na rede social. Como é que despertou isso em você? Era uma dificuldade que você via? Quais foram os cenários que te levou para a rede social, professor? Então, como eu havia mencionado, eu fui para a rede social para realmente começar meus próprios alunos, como se fosse uma aula de reforço, que os meus alunos em si, dificilmente eles conseguiam encontrar um professor de assistência, um professor de reforço, ou às vezes era muito caro, então eles acabavam não tendo essa disponibilidade. O professor é raridade, tanto que a gente está no Paraná aqui, e na rede estadual, que a gente tem o PSS, alguns colégios ainda estão faltando professores, está acabando o ano, mas ainda estão faltando professores. Então, os professores estão com toda a sua grade preenchida e não tem essa disponibilidade de dar uma aula particular. Então, eu entrei no YouTube mais com esse intuito de querer dar uma assistência para eles. E também, como a minha grade também está toda cheia, fica complicado a gente ficar gravando aulas porque demanda tempo, a gente precisa elaborar um roteiro, elaborar alguns slides, como no meu caso, os meus últimos vídeos eu estou fazendo na forma de slides, com uma mesa digitalizadora que eu escrevo na mesa. Então, demanda muito tempo de edição, então, e por isso é complicado ficar soltando vídeos toda hora, porque a gente precisa de tempo para fazer isso. E então eu fui mais com o intuito de ajudar eles. E aí eu comecei a ter vários acessos e eu comecei a me motivar também a fazer para o público em geral. Na questão dos meus primeiros vídeos, que são desenhos geométricos, eu vejo no YouTube, lá no analítico do YouTube, tem gente assistindo de outros países, e isso motiva a gente a disponibilizar até a criar tempo para que a gente possa fazer esse conteúdo. Aí me vem aqui uma situação. Você trouxe na sua fala aí a questão de tempo, né? A questão de tempo. E aí agora eu vou pegar a doutora Gabriela e depois já entra aí a Adriana junto com o professor Guilherme. Gabriela, a gente vê assim que o professor está falando da questão, vi uma coisa, a questão social mesmo, né? Porque muitas vezes nós temos aí um problema que ele trouxe de um estado específico, mas a gente vê que nem sempre o conhecimento chega nas pessoas pelo poder do Estado, né? Como deveria. E aí, quando a gente pega vocês aí trabalhando as redes sociais, acaba fazendo um papel social. De fato, esta entrega, professora, além de ter um número de seguidores, assim, qual é a entrega, o papel, por exemplo, seu hoje na entrega desse conteúdo? Tá, então na verdade eu acho que são vários papéis, né? Um dos papéis seria justamente essa questão de trazer conhecimento para as pessoas que nem sempre têm acesso a todas essas oportunidades, e muitas pessoas que me assistem gostariam de ter estudado algum conteúdo de física ou de ciência e não tiveram essa oportunidade, então me assistem.
acredito que é um pouco de desmistificar, né? Porque a gente sabe que muitas informações científicas são passadas de forma errada, então um papel também de explicar o que de fato é ciência, o que de fato é física e o que não é. E eu acho que um pouco de trazer, então, esse contexto de que a ciência está no nosso dia a dia, porque às vezes na sala de aula o aluno não consegue perceber que o que a gente está explicando ali, ele é usado no dia a dia de alguma forma. Muitos alunos falam, para que eu vou aprender isso se eu não vou usar para nada na minha vida? E às vezes o conhecimento ele é usado de uma forma que o aluno não percebe. Então eu acho que seria os três grandes objetivos e também de inspirar. Então eu tenho muitas pessoas mais jovens que me seguem, que gostariam de seguir uma carreira acadêmica como a que eu segui, que me usam de inspiração. Muitas pessoas que me seguem voltam a estudar, porque eu estou sempre falando da importância do estudo, a importância de estudar, de nunca parar de aprender. Então eu acho que também eu fico muito feliz quando as pessoas dizem que voltaram a estudar porque eu motivei elas de alguma forma. Então acho que é isso. Legal, professora Gabriela. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, primeiro parabéns por esse trabalho de comunicação científica, né? Porque a gente precisa ocupar esses espaços, afinal a gente encontra na internet cada aberração, né, que as pessoas falam. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, vocês devem estar por dentro, essa semana mesmo rolou um grande problema com uma dupla de influencers da área de física ou de medicina que questionou um parecer de um juiz. Acompanhou? Absurdo, né? O que aconteceu? Uma menina fez uma fake news dizendo que a solução para diabetes era... eu não lembro exatamente o que era, mas era uma coisa absurda, assim. E elas fizeram um vídeo resposta dizendo... divulgação científica, explicando cientificamente por que a coisa toda estava errada, né? Enfim, depois a situação jurídica foi um grande enrosco, né? Afinal, quem foi penalizado foram as youtubers, né? A dupla, não lembro quem que era. Não sei se você acompanhou até, Gabriel. Mas me veio só a cabeça desse papel, assim, da comunicação científica, como é também um campo político, né? Mas a minha dúvida até é outra, para pensar sobre... Eu estava pensando... você que já tem um canal maior, né, quase 500 mil de pessoas, como que é esse trabalho, assim, na rotina? Eu queria saber, de curiosidade mesmo, se você trabalha hoje sozinha, se tem equipe que faz alguma coisa, que seja alguma coisa de marketing, ou de divulgação, ou de produção de conteúdo. E também, se você, quando seleciona os conteúdos hoje, se eles ainda estão alinhados com a sua sala de aula. Quer dizer, você continua em sala de aula, ou você procura temas que são a tendência, ou o que as pessoas querem saber de física, assim por diante. Dúvidas pessoais mesmo, que eu tô curioso por ter esse contato. Sim, na verdade, eu não tenho uma equipe muito grande. A parte de captação eu faço sozinha mesmo. Aqui, essa sala que eu estou, ela é um estúdio, na verdade, então tem iluminação, tem algumas decorações que podem ser utilizadas de diferentes formatos. A gente tem luz aqui também em todas as pontas da sala, então é mais ou menos uma adaptação que eu fiz para poder gravar sozinha nos meus horários. E eu tenho uma pessoa que edita os vídeos, aí é uma pessoa de São Paulo que faz toda a parte de edição, porque eu realmente não tenho tempo. Tem uma pessoa que trabalha comigo na parte de responder e-mails e tudo mais, e quando alguma marca entra em contato, alguém entra em contato, tem uma pessoa que responde. E eu também trabalho, às vezes, com roteiristas. Então, por exemplo, normalmente são estudantes, né? E aí a gente define um tema e aí faz esse roteiro em colaboração também. A maioria dos roteiros sou eu que faço, mas tem alguns roteiros que alguma roteirista faz e aí eu vou e corrijo. Mas eu digo roteirista, mas são estudantes de física ou de ciências. E aí a gente trabalha em parceria nessa parte de produção de roteiro. Professora Adriana, a gente pega a fala da Gabriele, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais a formação de professores, né? Então aí a professora trabalha muito, e aí o Marcelo coloca a questão temporal, né? O tempo de sala de aula, porque a gente está muito... Porque a professora, nós pegamos a professora Gabriele, então a professora Gabriele hoje constituiu um cenário, uma equipe, tem toda uma estrutura que ela construiu com o seu trabalho. Mas aí porque nós estamos falando aqui hoje
para um público que são os nossos alunos, os nossos polos de apoio presencial no Brasil e no exterior, né? Porque nós temos hoje polo no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas muitos dos nossos alunos são de fato alunos que estão, principalmente o pessoal aí da pedagogia, né, professor? Da Escola Superior de Educação, que são professores que estão sendo preparados para o mercado de trabalho, são professores que estão indo e muitas vezes sendo direcionados para uma sala de aula, mas muitas vezes esta sala de aula, ela já tem que ser uma sala de aula, como fala a professora Dinamara, né? A sala de aula tem que ser uma sala de aula do tamanho do mundo. E para ser uma sala de aula do tamanho do mundo, nós precisamos desses professores, a gente precisa desse professor qualificado. Mas muitas vezes nós deparamos assim, por exemplo, a professora trabalha lá a questão da formação do professor. Em que momento, professora, que se trabalha que esse professor ele tem que ser capacitado para a rede social, ele tem que se desconstruir que esta sala de aula, ela é uma sala de aula que pode ser do tamanho do mundo? É um desafio, porque no meu caso, por exemplo, eu tive que me desconstruir e construir várias vezes para que a gente pudesse ter o espaço da rede social como um espaço de formação, um espaço de ocupação mesmo, de divulgação de conteúdo de qualidade, de tudo isso. E aí a questão, o que normalmente eu faço eu trabalho 40 horas com alunos do ensino médio, tá? E eu tenho 40 horas, então o que eu produzo para a rede social muitas vezes o que eu aplico com os meus estudantes, para que eu possa também compartilhar a experiência que eu tenho com os meus estudantes, com os outros professores. E aí vem a questão que o senhor falou em relação à questão dos pedagogos, em relação aos licenciandos, que estão em processo de construção de sala de aula, para ver o que deu certo, o que não deu. São algumas dicas também que eles podem vivenciar, né, por meio das redes sociais, para que eles possam colocar em prática na sala de aula. E aí vem a questão, o espaço da rede social é um espaço que está, eu vejo como um espaço em construção, porque a gente, como professor, a gente não tem uma disciplina pelo menos aqui onde eu vivo aqui, principalmente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde eu faço parte, não tem uma disciplina voltada para as redes sociais. Então, a gente aprende fazendo, né? Então, assim, quando a gente faz a formação, a gente dá dicas, a gente indica alguns caminhos, mas esse processo é contínuo. Então, assim, e algumas pessoas realmente não têm perfil, que está tudo bem, mas outras já veem uma oportunidade de compartilhar aquilo que faz, os cursos que oferece, como uma maneira também de atingir outras pessoas e também fazer daquilo uma forma de uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? E no meu caso, a equipe, né? A equipe só sou eu. Então, assim, eu gravo, eu edito, eu produzo os materiais, eu produzo tudo. Então, assim, mas isso aí é um processo em construção. Eu ainda sou bem pequenininha em relação às redes sociais, mas eu acho, assim, que é um caminho, que é uma oportunidade, que é uma maneira da gente enxergar que é um caminho sem volta, sabe? Eu acho que a rede social, as redes sociais, a gente tem que transformar em um espaço de qualidade, né? Então, a gente tem que oportunizar as pessoas que frequentam a rede social com conteúdo de qualidade, né? Então, isso aí a gente já vê com os colegas também que tem essa visão, né? De mostrar a questão da ciência, né, como algo próximo, como algo palpável, né, e próximo da nossa realidade. Eu acho que é isso que a gente vai acreditando e se construindo o tempo inteiro. Eu estou aprendendo, eu venho há 2 anos aqui
aprendendo a fazer televisão, né? Eu falo assim que todo dia a gente pega e faz um brief do programa, vem aqui discutir o assunto. Mas aí me veio uma curiosidade, que é uma pergunta que eu vou fazer para os 4, vou começar aqui com o professor Guilherme. Porque normalmente quando você pega a elaboração de uma disciplina, você vai trabalhar aquela disciplina num determinado hora-aula, 40 minutos, 45 minutos. Como é que produz conteúdo que dê engajamento, sendo que a gente tem que trabalhar, porque o professor Guilherme também tem um canal aqui no YouTube, né, professor? Bem pequeno. Como é que a gente constrói e desconstrói esse conteúdo em tão pouco tempo? Puxa, isso é um desafio, né? Eu acredito que os 3 conseguem até falar melhor do que eu, né? Mas, de forma geral, né, me parece que aquela sala de aula tradicional, ela já não existe tanto no ensino no YouTube, por exemplo, dessa forma, né? Então, eu vejo, por exemplo, quando a gente vai estudar ou vai acompanhar alguns materiais, que existem temas que são disparadores de aprendizados, por exemplo, dentro da física, dentro da matemática, dentro das outras áreas, né? Então, às vezes, as pessoas... Às vezes, você consegue atingir alguém dentro do teu canal que está além... que não quer exatamente saber sobre matemática, exatamente saber sobre física, mas saber sobre uma curiosidade, alguma coisa que é interessante, né? Algum tema que está na mídia e que poderia ser lido de uma forma mais interessante usando a matemática, usando a física, usando as exatas, de forma geral. Então, me parece que a aula, nesse sentido tradicional, ela também cabe, né? Existem canais que fazem cursos completos, né? Eu lembro no canal de matemática que eu estudei pelo Ferreto lá, por exemplo, tinham aulas inteiras de cálculo, aulas inteiras, cursos inteiros de álgebra linear, mas eu vejo que as coisas que viralizam talvez sejam materiais que falem com um público mais geral, que apele talvez com um senso comum, né? E que ao mesmo tempo te dê espaço para você resgatar assuntos de matemática, de física, assim por diante, né? Então, eu não acompanho as tendências, né? O que você poderia produzir, eu digo pelo que aparece na minha rede social, embora toda a rede social de cada um, né? Da sua, a minha, seja muito enviesada por aquilo que você procure, né? Mas ainda assim... o que eu percebo é esse tipo de construção. Eu acompanho o canal, por exemplo, a Gabriela deve conhecer, do Pedro Loss. Encontrei ele no supermercado outro dia aqui em Curitiba. Ele também, eu não sei se é o maior, mas é um grande canal de física, tem mais de 5 milhões de seguidores, né? E a abordagem que ele faz no Instagram são recortes de aulas que ele faz no YouTube. As aulas são maiores, então tem 30, 40 minutos. E embora seja uma aula de física, a temática disparadora é outra. Então ele fala assim, por que... Eu não me lembro perguntas de cabeça, assim, mas por que a gravidade funciona? Por que quando você abre uma latinha, a pressão faz... Ele faz uma pergunta assim. No Instagram, ele faz cortes dessa videoaula que são totalmente localizadas dentro da pergunta. Então quando você olha, você fica... amarrado, fisgado pelo conteúdo. Você vê, você não consegue mudar. Até porque no Instagram parece que há uma regra, 3, 5 segundos a pessoa já passa para frente, né? Então eles já separam uma questão que é muito interessante e aí ele trabalha aquela questão e acabou. Fez a divulgação científica em 60 segundos. Agora os vídeos até são um pouco maiores, né? Parece que eu tenho acompanhado vídeos que no Instagram de 2, 3 minutos, enfim. E no YouTube tem conteúdos mais completos, né? Ou seja, você tem que casar as duas coisas. Você tem que entender também das ferramentas. Não é? Vou produzir, recortes, mas você tem que entender para quem eu produzo. É isso? Mas eu vejo de fora. Eu acho que os 3 estão mais de dentro, assim, podem falar melhor. Marcelo, como é que você vê isso e como é que você vem trabalhando? Porque aqui pro YouTube você produz um conteúdo, a gente tem que saber, pelo que eu estou vendo, é o que estão fazendo hoje nas eleições, saber fazer os cortes corretos para depois... Os podcasts, os caras gravam o podcast inteiro e faz cortes pequenos, né? Enfim. Né? Quer falar, Marcelo, sobre isso? Marcelo? Eu vejo que os YouTubers, eles precisam pegar temas da área, trabalhar mais para gerar engajamento e esse engajamento levar para essas aulas mais fundamentadas, são essas aulas mais extensas de conteúdo, de definição. Então, esses vídeos de curiosidade são, na verdade, mais propagandas, eu acredito, que vão trazer pessoas
para poder realmente aprender a física, a matemática, a química e assim por diante. Gabriele, como é que você vê isso tudo? Como é que você vê esse cenário desses, para quem produz, e como é que se dá esse engajamento? Até porque os nossos professores aqui estão bombando aqui, tá, Gabriele? Estão perguntando assim, tá, e qual é a melhor dica? Como eu começo? Né? Como é que um professor inicia dentro do mundo influencer? Olha, eu acho que a pessoa só tem que escolher o assunto que ela gosta e falar, não tem muito segredo, assim. Eu comecei falando coisas que eu achava interessante da minha vida, da minha carreira, e as pessoas foram tendo esse interesse. Então é isso. E esses videozinhos, claro, a forma que tu produz ou que tu produz pro YouTube é bem diferente do que tu produz pro Instagram. O YouTube tem essa coisa de vídeos mais longos, mais produzidos. O Instagram geralmente é uma curiosidade, é só um pinguinho de conhecimento, ali uma informação curta de até 90 segundos, né, que são os Reels, e a pessoa ela engaja realmente, como foi dito, nos primeiros segundos, e tu vai trazendo mais pessoas que têm o interesse de ficar ali ao longo do tempo aprendendo contigo. Não é nem a questão. Às vezes o número não é o que importa, e sim o engajamento, né? Quanto daquelas pessoas que são, por exemplo, tu pode ter alguém que tem 1 milhão de seguidores, mas não tem um engajamento bom. Quer dizer o quê? Que não tem muita gente assistindo, muita gente comentando, muita gente interagindo, e tu pode ter uma pessoa que tem, sei lá, 2.000 seguidores, mas super engajados. Então isso também não quer, o número total não quer dizer muita coisa, e sim o quanto aquelas pessoas que estão ali vão engajar contigo, vão comentar, vão compartilhar. Eu acho que isso é o importante. Ô, professora Adriana, na verdade, a nossa conversa aqui é, de fato, a democratização do ensino, né? Então, a gente acaba democratizando as informações, passando para uma área que tem que ser uma área comum para todos. E aí a gente quando a Adriana, quer dizer, ambos aqui falam de a gente, como é que é feita essa parceria, como é que é feita essa produção. E a pergunta que a professora falou que ela produz isso de fato sozinha. Professora, você, além de produzir, você ainda vê dentro das suas produções, porque você tem um engajamento e as pessoas, elas consomem muita informação, elas buscam o retorno. Como é que se dá o retorno para isso? Hoje eu vou parar, tenho que responder. Você acha que isso é algo que tem que acontecer? Como é que a professora se organiza aí nas respostas, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas? Eu costumo me organizar o seguinte: na produção do material, eu termino fazendo tudo, normalmente final de semana, mas durante a divulgação que eu coloco no Instagram, por exemplo, eu costumo responder de forma imediata, né? Os professores compartilham, né, algumas dicas que eles já colocaram em prática em sala de aula, mandam vídeos, mandam fotos das experiências deles em sala de aula. Eles muitas vezes solicitam também alguns temas para serem, para que a gente possa, né, elaborar materiais para poder disponibilizar no Instagram. Então, essa troca direta entre, no meu caso, com a audiência, isso é importantíssimo, para que a gente possa saber o que é necessário, saber o que esses professores e esses licenciandos, pedagogos, que no caso é a maioria das pessoas que frequentam, né, a minha rede social, o que eles estão necessitando, para que eu possa produzir também de acordo com a minha realidade, né, da sala de aula, e que eu também possa atender a esses professores, a essas pessoas. Então, assim, com a facilidade também, né, de estar as redes sociais estarem já no celular, então a gente fica o tempo todo também conectado, né? Então, assim, as respostas eu costumo colocar de forma imediata, né? Porque eu acho que é uma maneira também da pessoa se sentir valorizada, da pessoa se sentir inserida naquele contexto, né? Então,
dúvida, sugestões, materiais, a gente faz de uma maneira, de preferência, assim, imediata, para que ele possa se sentir inserido nisso. Os nossos professores aqui já estão, assim, já tem um cenário aqui de, poxa vida, estou, de fato, muito produtivo. Mas aí, como um pouco maior do que o tempo de rede social, que nosso tempo aqui é 1 hora, mas ele passa muito rápido, né, professor? Verdade. E aí a gente tem um cenário que são os desafios, né? A responsabilidade do educar, né? Aqui, em poucas palavras, para fechar nossa conversa de hoje, vou começar aqui com o professor Marcelo agora. Professor Marcelo, quais os desafios e a responsabilidade do educar diante da rede social? Então, acho que a primeira é não propagar fake news, né? Buscar a verdade, simplesmente, conceitos que realmente são verdades. E trazer um conteúdo que é denso, trazer de uma forma mais simplificada, para que todos os que estão assistindo os vídeos possam realmente entender. Se a gente usar muitas palavras, acho que nós tivemos um probleminha ali com o professor Marcelo, na conexão com a sua internet. A gente já volta aí com o professor Marcelo. Professora Gabriele. Então, eu acredito que é como o professor Marcelo estava falando, a responsabilidade de não espalhar fake news, de trazer a ciência de forma correta, de incentivar as pessoas a continuarem estudando, mostrar como é importante eventos como esse, de reunir professores para conversar. É importante parcerias, né, como essa da Uninter, de trazer mais conhecimento para o público, né, de forma aberta e gratuita. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito bacana. Professora Adriana. Eu acho que eu acho que o que eu acredito também já foi dito, né? A questão da produção de conteúdo de qualidade, com responsabilidade, de uma maneira, de uma linguagem mais simples, para que todos possam, né, conhecer para compartilhar, né? Então, assim, eu acho que e colocar em prática esses conhecimentos. Eu acho que isso aí, eu acho que resume um pouquinho do que a gente, pelo visto, aqui a gente tenta fazer no nosso dia a dia, nas nossas redes sociais. E como a Gabriela falou, essa questão da democratização daquilo que é produzido, né? De espaços como esse, para que a gente possa debater, conhecer e oportunizar outras pessoas também para poder aprender um pouquinho mais, né? E a gente aprende junto também. Todo mundo aprende e compartilha. Eu acho que, né, professor Guilherme, a gente, eu falo assim, nesta banca, né, trazer conhecimento, trazer professores com tanta informação, mas de fato esta produção, e muito colocado aqui pelos três, é a questão de trazer produção de conteúdo, né? E na verdade este professor influenciador, porque a gente está falando de gerações, né? Nós estamos falando de gerações que estão aí no seu processo, seja lá dentro, a criança que já vai para a sala de aula, né? E alguns países aí agora estão discutindo qual é o papel, de fato, que o celular, o que isso é. Então, a gente vai ter uma mudança de comportamento futuramente, mas a gente pode dizer que a gente não tem como fugir deste cenário. E aí, de fato, como um programa como esse, na verdade, a gente vem aqui, eu sempre digo, eu aqui, Competência e Empregabilidade, eu venho aprender com vocês. Mas o que a gente pôde perceber hoje que é uma tendência, esses professores vão acabar ditando algumas regras do conhecimento, né? Porque você acaba dando para, eu digo assim, oportunizar mesmo o espaço, né? É isso que eu digo, porque muitas vezes,
E que quando o professor Marcelo colocou lá, tipo, estou dando aula numa universidade privada, eu estou enfim, dentro de uma sala de aula, de um espaço. Mas a gente vê assim que isso foi um cenário que a gente busca, que a gente percebeu muito no momento de pandemia, que este conhecimento é de uma responsabilidade nossa do compartilhamento. E aí, que bom que esses professores estão saindo da sala de aula e estão indo para um cenário com responsabilidade. É verdade. Até, professor Sidney, se comentando, agradecer, né, a participação dos três, saber que vocês estão ocupando as redes sociais com conteúdo de qualidade, isso é muito bom, especialmente porque a base, né, para lançar conteúdo de qualidade é vocês terem tido uma formação boa e rica, né? Imagine, né, um dos maiores canais hoje, doutora, o doutor também, o professor Marcelo, dando aula em várias escolas de qualidade de Curitiba, enfim. Então, ter formação é a base, né, para vocês conseguirem lançar materiais de qualidade, de conteúdo e conhecer a física. Então, se o canal hoje cresce, também é devido ao conhecimento de vocês. Acredito, aos anos que vocês dedicaram para aprender física, matemática, aos anos que vocês dedicaram a se formar, hoje também aos anos que vocês dedicaram a aprender a mexer com as redes sociais, que não é uma tarefa fácil, aprender edição, roteirização, enfim, mexer com a ferramenta. Então, parabéns. Eu falo isso também até como um incentivo aos nossos estudantes, né? Porque o programa roda também para os nossos estudantes, né? E eu sei que muitos deles têm interesse em ter rede social, em produzir conteúdo. Quem sabe quem serão, né, os líderes daqui a 20 anos, né? E podem ser os nossos estudantes que estão se formando hoje, né? Então, há espaço para amadurecimento, né? Tanto do canal de vocês cada vez mais, como dos novos entrantes. Então, parabéns pela apresentação. Gostei de conhecer o trabalho de cada um. É uma área que me interessa bastante e foi bem rico, professor. Eu gostei, mas eu não... nós falamos da rede social e as pessoas vão achar vocês onde? Ah, é verdade. Gabriele, qual é a sua rede social? Como te seguir? No YouTube Física e Afins e no Instagram Bibi Bailas. Repete, por favor. No Instagram Bibi Bailas, BIBIBAILAS, e no YouTube Física e Afins. Professora Adriana, como é que a gente conhece a senhora nos espaços, nas redes sociais? Rede social Adriana CJCC. Adriana CJCC. Professor Marcelo, quero aprender matemática com você. Como é que eu te vejo lá em 10 minutos? No YouTube é CWB Matemática e no Instagram é Marcelo Cruz. Muito bem. E professor Guilherme? A minha? Você também, né? Nós temos aqui um espaço aberto para todo mundo. É verdade. A minha rede social no Instagram é Gui Pianeser e no YouTube, professor Gui Pianeser. Muito bacana. Professores queridos, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Você, nosso aluno, nosso egresso, nossos polos aí em todo o Brasil, nossa rede de professores. Bacana, né? A gente poder ter esse espaço, saber que o conhecimento é produzido com responsabilidade. E como eu disse muito e fala constante minha amiga professora Dinamara, que esse espaço, que este professor influencie, transforme a sala de aula do tamanho do mundo. Te vejo na próxima segunda. Um grande abraço. Tenham todos uma boa semana.